Fala galera, professor Gilmar Júnior. Vamos começar agora o nosso Código de Conduta Ética e de Integridade dos Correios. O capítulo 1 trabalha sobre a introdução e diz o seguinte no artigo 1º. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais. Então, o que visa o nosso estudo aqui agora, neste momento? Prevenir, ok? E dar sequência, dar a consecução dos objetivos da organização. Quando a gente falar em prevenção, pessoal, prevenção são atitudes que os Correios vão ter, segundo o seu código de ética, tomando todo ali cuidado do mundo, para evitar ali, pessoal, que ocorra desvios éticos. Então, a prevenção, você vai marcar, quando ele falar nessa palavrinha, desvios éticos. Desvios éticos. Tranquilo. Agora, quando ele falar em consecução, pessoal, quando ele falar em consecução, vou colocar aqui embaixo, ó, consecução. Aí a gente não está mais falando sobre a questão dos desvios éticos. Ele pode trocar aí esses dois substantivos, a consecução e a prevenção. Uma prevenção, você vai marcar desvios éticos. Se ele falar consecução, você vai marcar objetivos organizacionais. Tranquilo, pessoas? É óbvio que é melhor você prevenir com que desvios éticos ocorram, você ter ali a crise instaurada. Então, a gente faz um gerenciamento de crise já com a prevenção. Já vai prevenindo quando você, candidato, virar futuro empregado público dos Correios. Você, no caso, já está estudando o código de ética e já sabe o que é certo e o que é errado para a nossa empresa pública Correios. Safo, pessoal, de boa? A outra coisa é a consecução. Se você tem ética, se você tem ali toda essa questão de honestidade, de moralidade, desses princípios, você, obviamente, vai melhorar essa consecução de alcançar o objetivo da organização. A organização tem um objetivo, ela precisa alcançar esse objetivo e, por isso, ela trabalha bem ali a ética dos seus funcionários ali. Safo, pessoas, tranquilo? Vamos agora aqui à parte do promover. O que o artigo 1º fala? Ele fala sobre a prevenção de desvios éticos e a consecução dos objetivos, certo? Mas ele ainda fala de uma terceira situação, que é a promoção. Ele quer promover, tá, pessoal? A disseminação da identidade corporativa e, além disso, orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação. Então, quando falar para a gente em promover, ou seja, promoção, você tem que lembrar que as palavras que se ligam ao termo promoção vai ser a questão da disseminação de identidade. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, corporativa. Vamos ver a identidade corporativa. Então, promove-se isso, safo. E, além disso, dá as orientações cabíveis, que é orientações sobre esses compromissos, né, de agir. Então, orientações para a forma de agir. Está aqui, ó, o agir aqui. Então, isso aqui é o que traz de importante o artigo 1º, ok? Lembrando que essas orientações, essa promoção de orientação, tem que ser de acordo com os princípios fundados na legislação, e não somente na legislação, mas também naquilo que a gente conhece de ética. Muito importante também destacar que essa situação é toda e qualquer relação trabalhista, toda e qualquer relação que nós vamos ter do correio com o cliente, dos correios com o funcionário e por aí vai. Então, é toda e qualquer relação, ok? E também sobre as sanções, pessoal. Então, aqui eu destrinchei para vocês o artigo 1º. Sobre o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, marque a opção incorreta. Repare que ele quer a podre, ele quer a errada.
Visa a prevenção de desvios éticos de conduta. Quando falar em prevenção, você vai lembrar desvios éticos. Então, sim, essa aqui tá boa, tá perfeita. Visa a consecução. Falou consecução, vai lembrar de objetivo. Perfeito, tá show de bola também. Promove a disseminação da identidade. Ó. Promoção, lembre-se que é promover a identidade corporativa da instituição. Vimos isso aí, até aqui está certo. E de orientações. Orientações sobre o quê, pessoal? O modo de agir. Show de bola. Respeitando os princípios fundados na legislação e também aqui na ética. Foi o que a gente viu, né? Então, perfeito também. E aí, na letra dele, coloca assim, ó, cabe somente às relações trabalhistas, e não é somente as relações trabalhistas, mas como nós vimos, todas as relações. Se ele quer a podre, só pode ser delta, pessoas. Vamos para a próxima. Vamos agora falar sobre a abrangência do nosso código de conduta. O artigo 2º fala que este código de conduta é de observância obrigatória. E detalhe, por todos os membros. Então você tem duas informações aqui super importantes. Vamos lá. Sobre a observância, do código de conduta, ou seja, qual é a abrangência? Primeiro que você tem que lembrar é que é obrigatório. E segundo, é que é por todos. Então, todos devem observar o código de conduta de maneira aqui, pessoal, obrigatória. E aí, esse todos, eu vou dividir em duas partes. Como assim? Eu quero que você decore todos quem? Os conselhos. Aqui ele diz que é o Conselho de Administração e Fiscal, ok? Depois eu quero que você saiba da diretoria, no caso a nossa diretoria executiva, e por fim, os comitês. Esses comitês que são o quê? Estatutários. Então temos três relações grandes aqui, tá? Essas três relações grandes, do topo da hierarquia, nós vamos ter aqui a primeira parte que eu falei para vocês. Então vou anotar aqui o topo da hierarquia, tá bom, pessoal? Estamos aqui, ó, conselhos. Nós temos a diretoria, no caso a diretoria executiva, e nós temos também comitê. Lembrando que esse comitê tem que ser estatutário, hein? Então você tem que decorar essa informação aqui também, ó, comitê estatutário, beleza? Agora vamos pegar ali a parte de baixo da hierarquia. Além da do topo, vai pegar os assessores especiais contratados, os empregados, que é você, se Deus quiser, no futuro, servidores empregados. Agora aqui se liga, são os empregados, mas também temos os servidores cedidos aos Correios ou cedidos pelos Correios. Vamos entender isso aqui. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é que nessa situação é quando a gente tem aqui uma controlada, quando a gente tem aqui uma coligada, quando a gente tem aqui uma subsidiária. Ok? Que tem a relação lá com os Correios, por isso que ele fala mantidas e patrocinadas. Vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma subsidiária. Subsidiária. Imagine, isso aqui é a grosso modo, tá, pessoal? A grosso modo. Seria uma espécie aí de filial, algo assim. Mas a grosso modo, tá bom? Eu vou chamar essa subsidiária de subsidiária X. Essa subsidiária, ela é mantida e ela é patrocinada pelos Correios. Então, ela deve observar o código. Ok? Nosso código aqui que estamos estudando. Vamos supor que ela pegue o funcionário da subsidiária chamado João. Então, ela pega o João e ela cede o João aos Correios. Então, olha a direção da seta da subsidiária para os Correios. É o nosso primeiro caso aqui, ó, cedido aos Correios. Ok? Mas pode acontecer o seguinte, os Correios, o João agora não é mais funcionário. Bom, vamos trocar, vamos colocar outro nome. A gente tem o José. Vai ficar mais didático. Aí o José, pessoal, ele é dos Correios. Tá aqui o José. Aí o que os Correios faz? Cede para a subsidiária. Então, aqui, ó, cedido pelo Correio. Quem está cedendo agora são os Correios. O que eu quero que você entenda é que tanto o caminho de ida quanto o caminho de volta, cedido aos Correios ou cedidos pelos Correios, devem observar de forma obrigatória o nosso código de conduta aqui.
Fechou? Acho que ficou tranquilo para você entender. Lembrando que essas situações é quando temos aqui, ó, 3 hipóteses. São as controladas, coligadas e subsidiárias, que devem ser mantidas e ainda patrocinadas aqui pelos Correios. Outra observação super importante. Estagiários. Pode cair na sua prova. Os estagiários, por mais que sejam estagiários, eles mantêm um vínculo com os Correios. E é por isso que vai ter que também observar o Código de Conduta e Ética e Integridade dos Correios. Lembre-se que qualquer relação que os Correios venham a ter, qualquer relação, vai ter que observar o código. Até porque é a marca dos Correios que está sendo levada quando o estagiário está ali estagiando, trabalhando. Então, se o estagiário ele acabar ferindo esse código, alguma regra do código, é a marca dos Correios que vai ficar exposta. Então, quer dizer que tem relação com os Correios? Tem. Então, se há uma relação, você vai ter que, obviamente, obedecer ali às regras do código. Ok? Prestadores de serviços, pessoal. Quem faz a prestação de serviço para os Correios também vai ter que observar esse código. Agentes delegados. Vamos supor que seria o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Nós temos aqui o José. Ok? E o José, ele é um agente delegado. Vamos colocar aqui, ó, José S.A. Vamos colocar aqui que é a empresa dele. O nome da empresa de entrega do José. Então, os Correios delegou ao José fazer um serviço de entrega. Os Correios podem fazer isso, delegar aí um serviço, algo do tipo? Pode. É uma delegatária. Fechou? Então, vai ter que observar também as normas dos Correios. O José, então, ele é uma pessoa jurídica aqui no caso, porque o nome da empresa é José, tá, pessoal? É José S.A., o nome da empresa. Então, o nome da empresa do José ali é José S.A., leva o próprio nome do José. É uma empresa, né, de direito privado, obviamente, mas quando está agindo como agente delegatário dos Correios, vai ter que observar as normas dos Correios, tá bom, pessoal? E aqui o mais importante, ó, quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios. Se está a serviço dos Correios, vai ter que observar o nosso código aqui, ok? Essa participação com os Correios, esse envolvimento com os Correios pode ser mediante contrato, pode ser mediante um programa social, pode ser mediante uma parceria, pode ser até voluntário. Seja da forma que for, se está trabalhando junto com os Correios, se está agindo junto com os Correios, vai ter que observar o Código de Conduta, Ética e de Integridade da instituição, ok? Acabou? Não. Vamos ver aqui os parágrafos aqui, pessoas. Ele diz assim, no ato da posse, Gilmar, eu não sei o que é posse. Calma, calma, que eu vou te passar aqui o passo a passo de tudo. Não precisa se preocupar. Só quero que você preste atenção e, se possível, coloque um fone de ouvido aí e aumente a velocidade do vídeo para você ganhar tempo, porque tempo é importante, ok? Então lá, posse é o que você quer e, se Deus quiser, vai acontecer na sua vida. Você fez a prova, você foi aprovado, e aí quando vai ter o vínculo contratual de carteira de trabalho com você, ou seja, quando os Correios for assinar a sua carteira, ali você vai ter a data da posse, ok? Você está sendo empossado ali no seu emprego público, você vai começar a trabalhar. Então quer dizer que, ó, no ato da posse, se liga nisso, ó, no ato da posse, não é agora você prestando a prova, e nem depois de aprovado, é só quando for chamado, quando for convocado para fazer os trâmites trabalhistas. Vamos lá, no ato da posse de assinatura de instrumento formal. Pessoal, essa assinatura de instrumento formal nada mais é do que a sua carteira de trabalho. Lembrando que os Correios, eles são uma empresa pública, então eles contratam via CLT, vai assinar a sua carteira de trabalho. De vínculo com os Correios, em relação à equipe a qual exercerá suas atividades. Então, no ato da posse ou ainda na apresentação à equipe. Pode acontecer de duas formas. Geralmente é no ato da posse. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, primeiro caso, lá na posse. Segundo caso, quando é apresentado à equipe, ok? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que prestar aqui, ó, o compromisso solene de acatamento e observância das regras da Código de Conduta, ok? Então você vai lá prestar ali o compromisso solene dessa situação. Mal comparando, é um juramento. Você vai falar assim, olha, eu prometo cumprir as regras do Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios, que agora é a sua instituição.
a sua instituição trabalhista. Então você vai ter que fazer essa situação. Safo? Tranquilo, né, pessoas? Nada demais aqui. Vamos para o parágrafo 2º. Constará dos editais de licitação aqui, e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusula, por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados das empresas prestadoras de serviços assumam, tanto dos representantes legais quanto dos empregados, hein, pessoal? Presta atenção nisso, hein? Assumam a obrigação de observar o código. Você lembra do agente delegado, do José S.A.? Vamos supor que o José S.A., pessoal, é uma empresa, uma pessoa jurídica, ok? De produtos de limpeza, ok? Aqui, produtos de limpeza. E aqui é gênero geral, de forma geral. Como assim? José S.A., ele entrega papel higiênico, sabão líquido, ele entrega sabão em barra, aquelas folhas para secar a mão, né, do banheiro, ele entrega cloro, hipoclorito, ele entrega um monte de coisa. Safo, ele trabalha com isso. O foco dele é produto de limpeza. Os Correios, o que ele faz? Ele vai delegar essa função, tá? Ele vai delegar essa função aí de abastecimento da instituição. Ele poderia lá ele comprar? Poderia, mas às vezes ele não quer, não é vantajoso. Então ele abre uma licitação, ok? Essa licitação é um concurso entre as empresas para quem vai ganhar e fornecer o que o setor público está precisando. Safo? Essa licitação não é concurso de prova, não. Ali a gente vai ter a proposta mais vantajosa, vai ser aquela proposta que vai ganhar a licitação. Então, digamos que o José S.A., ele ganha a licitação para fazer a entrega dos produtos de limpeza para os Correios. Então, olha que interessante. O José S.A. agora, ele vai assinar um contrato. Deixa eu desenhar aqui para você, que fica tudo mais fácil quando a gente esquematiza aqui, galera. Ele vai assinar um contrato, ele vai ter um vínculo contratual com a administração, ok? E aí o que vai acontecer nesse aqui? Ele assinou, José, ele assinou aqui, José. E José S.A., né? E o que vai acontecer aqui? Tanto o José quanto seus empregados, ou seja, os empregados do José. Repare que os empregados do José não são empregados dos Correios. Então agora o José é pessoa física. Tanto ele quanto seus empregados, aqueles que trabalham na empresa do José, pessoal. Eles vão estar sob os olhares do nosso código. Ou seja, o nosso código, ele vai alcançar tanto o José quanto os empregados nessa relação de licitação ou de algum contrato administrativo celebrado. Por isso que vai ter que ter essa cláusula no contrato dizendo, olha, a pessoa que está na licitação, ou seja, o licitante, ele vai precisar observar as informações do Código de Conduta, Integridade e Ética dos Correios. Pronto. Mas não é somente o responsável, o representante pela empresa, o dono da empresa, mas também seus funcionários, seus empregados. Então, eles devem também seguir o Código de Conduta e Ética e Integridade dos Correios. É o que fala o nosso parágrafo 2º, pessoas. Vamos para o parágrafo 3º, que diz assim, galera, olha só. É compromisso dos profissionais dos Correios. Então, é compromisso. Ok? Dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviços. Então, qual é o compromisso de quem trabalha nos Correios? Orientar as pessoas. Vai orientar sobre o código de conduta ali, obviamente. Se tem algo errado, fala, cara, não faz isso porque o código de conduta aqui, eu sou profissional aqui dos Correios, eu visto a camisa aqui dos Correios e o código de conduta diz isso, isso, isso. Às vezes a pessoa não sabe, ela não leu, não sabe. Aí você vai lá e orienta. Então é um dever que você tem que fazer, esse é um compromisso, tá bom? Orientar o quê, pessoal? Prestadores de serviços, que é o nosso caso ali do José, né? Cliente, você que vai lá pegar lá uma correspondência, um SEDEX, alguma coisa, e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Então vamos observar aqui o seguinte, você deve, tá? Você tem um compromisso de fazer essa orientação, de orientar sobre o código a prestadores de serviços, aos clientes,
pessoa física, PF, pessoa jurídica, PJ. Mas além da PJ aqui, pode ser tanto de direito público, quanto de direito o quê, pessoal? Privado. Para observar aí as cláusulas constantes em nosso código, ok? Parágrafo 4º. Os agentes definidos no caput deverão também observar as normas do... Vamos por parte. O que seria esse caput aqui? O nosso artigo. Vou voltar aqui para você lembrar. Quando eu falo os agentes, são esses caras aqui, galera, ó, que eu já falei para vocês, ó. A galera aqui do conselho, da diretoria, dos comitês, os assessores, os empregados, servidores e empregados cedidos ao e cedido pelo, lembra? Controladoras, coligadas, subsidiárias, estagiários, prestadores de serviços, os agentes delegados e qualquer outra pessoa que tenha relação com os Correios. Está aqui no caput. O caput é o corpo do nosso artiguinho. Fechou? Então quer dizer que ele fala assim, olha, os agentes definidos no caput deverão observar as normas do... Vamos lá. Além de observar o Código de Conduta, eles têm que observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Lembrando que o Correio é uma empresa federal, por isso que ele colocou que é o Código de Ética do Poder Executivo Federal. E, além disso, o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então, repare que você vai ter que observar 3 situações. A primeira situação é o seu Código de Conduta dos Correios. Segunda situação, pessoal, está aqui, ó, é o Código de Ética Profissional do Poder Executivo Federal. E a nossa terceira situação é o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então, temos que observar 3 situações éticas aqui. Para o Código de Conduta, conselhos, pessoal, sim, conselhos, diretoria e comitê. Show de bola. Estagiário, observa ou não observa? É claro que observa. Então, as 4 estão corretas, por isso, gabarita Charlie. Vamos para mais uma questão. Sobre a abrangência do Código de Conduta e Ética e Integridade, não se pode afirmar. Então, ele quer a podre. Letra A. Devem observar tal código os empregados cedidos pelos Correios e aos Correios. Verdade, vemos isso aqui. Então, tanto o empregado cedido pelo e o cedido ao vão observar o código. Letra B. Sua observância é de caráter facultativo por todos os membros. Pessoal, não é facultativo. É de caráter obrigatório. Como ele quer a podre, nós já achamos a podre o gabarito. É bravo. Vamos ver, Charlie. Prestarão um compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta e Ética e Integridade no ato da posse. Então, sim, você, funcionário aí, empregado público, vai prestar o compromisso solene de acatamento aí das ordens do Código de Conduta no ato da posse. Lembrando também que não é somente no ato da posse, pode ser também ali na apresentação à sua equipe de trabalho. São as 2 situações, no ato da posse ou então na apresentação da equipe de trabalho lá. Fechou? E os agentes delegados também devem observar as orientações expressas do código. Sim, agente delegado é o caso do José, né? Lembra? Ele também, não somente ele como representante, mas também, né, pessoas, os seus funcionários, os seus colaboradores vão ter que observar o Código de Conduta, Ética e de Integridade dos Correios. Abordamos aqui os 2 primeiros artigos do nosso Código de Conduta. Se você quer assistir essa aula completa e ter uma preparação específica para o concurso dos Correios, o link está aqui na descrição. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para participar das nossas lives e deixar um comentário, porque é um trabalho muito desgastante e a gente precisa muito da sua ajuda para crescer o canal. Valeu? Te vejo numa próxima. Força!